Olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é aquele que quase ninguém fala. Toda a gente tem ensinado a preencher o IRS, a escolher os anexos certos, a exportar os relatórios, mas depois de carregados em submeter, o que é que acontece verdadeiramente? E é exatamente aí que começa a nossa conversa de hoje. O que acontece depois de entregar o teu IRS cripto. E este tema é especialmente relevante agora. Estamos no início de julho. O prazo de entrega terminou no dia 30 de junho. Ou seja, neste momento, há três tipos de pessoas a verem este webinar. Quem entregou e quer saber o que vem a seguir, quem entregou e já percebeu que se enganou em alguma coisa e quem ainda não entregou e está a pensar, e agora? A boa notícia é que vamos falar para os três casos, com calma e sem quaisquer alarmismos. Tudo o que vamos ver hoje é informação educativa e de caráter geral. Cada situação fiscal tem suas especificidades e a responsabilidade pela declaração é sempre de cada contribuinte. Por favor, não se esqueçam isto. O nosso papel é ajudar-te a organizar a informação e a perceber as regras que estão em jogo. Vamos a isto? O que vamos ver hoje em 7 pontos. Primeiro, o calendário fiscal do IRS Cripto. Onde é que estamos agora e o que vem nos próximos meses. Em segundo lugar, o que acontece tecnicamente depois de submeter a declaração. O percurso que ela faz dentro da autoridade tributária. Em terceiro, o cenário tranquilo. Entregaste dentro do prazo. O que esperar e o que vigiar. Quarto, a declaração de substituição. A tua segunda oportunidade, quando algo correu mal. Este é provavelmente o bloco mais útil à ação para quem já entregou. Quinto, entrega fora do prazo. E aqui vamos separar duas situações muito diferentes. Antes de nos seres notificado e depois de seres notificado. A diferença de custo entre uma e outra é verdadeiramente enorme. Sexto, o cenário que ninguém quer. Não entregado todo. Coimas, juros, liquidação oficiosa e, em casos extremos, um crime fiscal. E por fim, como é que a Feedbooks te ajuda a evitar tudo isto? Ou a resolver o que já aconteceu? Reparem numa coisa. A ordem da agenda de hoje não é aleatória. Vamos do cenário mais leve para o cenário mais pesado. E a mensagem que quero que levem é que, em cada grau dessa escada, agir cedo custa sempre menos do que esperar. Vão ver isto repetido várias vezes, porque é a mesma ideia central do dia de hoje. Para quem está connosco pela primeira vez, uma apresentação rápida. A Finbooks é uma plataforma especializada em fiscalidade de criptoativos. Na prática, o que fazemos é isto. Ligas as tuas exchanges e wallets e a plataforma trata do trabalho pesado por ti. Rastreamos automaticamente os períodos de detenção e já vemos porque é que isto é crucial em Portugal. Por causa da isenção dos 365 dias. Entregamos com mais de 200 exchanges e wallets, calculamos o FIFO automaticamente, que é o método que vai ler a lei portuguesa, identificamos as vendas que são isentas e quais são tributáveis e, no fim, produzimos relatórios alinhados com as especificidades da autoridade tributária portuguesa. E uma novidade que muitos de vocês já nos pediram, em breve, esta mesma lógica vai estar disponível também para componentes de investimentos tradicionais, como ações, ETFs ou obrigações. O vosso portfólio completo, tudo num único sítio. E porquê é que isto é uma ferramenta que te faz falta? Por causa desta realidade que provavelmente já reconheces. O investidor de hoje já não opera num único ambiente. Tens ativos espalhados entre brokers, bancos digitais, exchanges, wallets e protocolos. Muitas vezes em países diferentes, com regras diferentes. Essa liberdade é fantástica para investir, mas criou um problema concreto na hora de prestar contas. Um portfólio fragmentado, dados dispersos, uma reconstrução fiscal que pode levar dias se for feita à mão. E é aqui que este ponto se liga ao tema de hoje. A maior parte dos erros que obrigam a declarações de substituição ou das omissões que geram verdadeiras divergências nascem exatamente desta fragmentação. Não é má fé do contribuinte, é uma conta esquecida numa exchange, é um extrato que não foi exportado, é uma wallet antiga que ficou de fora. E só para contexto, a Finbooks está presente em 6 mercados: Itália, Espanha, Portugal, França, Alemanha e Reino Unido. Isto interessa porque as regras de reporte internacional de que vamos falar daqui a pouco são europeias. Nós acompanhamos isto ao nível de cada país e depois as especificidades de cada Estado em si. Muito bem, apresentações feitas, vamos agora ao conteúdo. O primeiro bloco que temos aqui são os prazos. Por tudo o que vamos discutir hoje, coimas, reduções, juros, tudo gira à volta das datas. Quem domina o calendário domina o risco. O ano fiscal do IRS visto de cima tem 4 momentos. Primeiro momento, de janeiro a março, é a preparação. É a fase em que reunimos os tratos das exchanges e wallets, calculas o FIFO, verificas os períodos de detenção. Quem faz isto bem, em fevereiro tem uma entrega tranquila em abril. O segundo momento ocorre de 1 de abril a dia 30 de junho, a entrega propriamente dita. A declaração modelo 3 é submetida online, no portal das finanças. E atenção a um detalhe que confunde muita gente nova nisto. A declaração que entregas diz respeito aos rendimentos do ano civil anterior. Ou seja, o que aconteceu entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2026 será entregue até 30 de junho de 2026, iniciando-se a 1 de abril de 2027.
Terceiro momento, até dia 31 de julho, a liquidação. A autoridade tributária processa a tua declaração e emite uma nota de liquidação, que é o documento onde o imposto final é apurado. Vamos ver este documento em análise e detalhe já a seguir. Quarto momento, até 31 de agosto, o acerto. É o prazo limite para pagares o imposto que ficou em falta, ou para receberes o reembolso se pagaste a mais durante o ano. Se só levarem 4 datas desta sessão, que sejam estes, dia 30 de junho, fim do prazo de entrega do IRS. Já passou este ano e é por isso que fazer parte desta sessão é sobre o que falhaste quanto a esta data. 31 de julho, a autoridade tributária emite uma nota de liquidação. Estamos exatamente nesse período agora. Se entregaste em maio ou junho, é provável que nas próximas semanas vais receber novidades. 31 de agosto, prazo limite de pagamento ou reembolso do IRS. E o quarto número, menos conhecido, mas muito importante, 120 dias. É o prazo da reclamação graciosa, contando a partir do fim do prazo de pagamento. É a tua janela para contestar ou corrigir a teu favor. Guardem este número porque vamos voltar a ele no bloco da declaração de substituição. Aqui está a ideia que dá o nome a este tipo de webinar. Carregar em submeter é apenas o início. A partir desse momento, a autoridade tributária faz 3 coisas. Valida a tua declaração, cruza os teus dados com os dados que recebe de terceiros e apura o imposto final. E porquê é que isto interessa? Porque compreender o que se segue é o que te permite evitar coimas, juros e surpresas na nota de liquidação. Quem submete e desliga, às vezes só volta a olhar para o portal quando chega uma notificação. E nessa altura, as opções já são as piores. Chegamos então ao documento central deste período do ano, a nota de liquidação. O que é? É o documento em que a autoridade tributária apura o imposto final do ano. Diz-te preto no branco se tens imposto a pagar ou reembolso a receber. Onde consultar? No portal das finanças, na tua área pessoal. Também costuma-te chegar por via eletrónica ou postal, mas o portal é a fonte da verdade. E o meu conselho é, não te limites a olhar para o valor final. Confirma se o valor bate certo com o que esperavas quando entregaste. Se usaste a Finbooks, tens o relatório com o imposto estimado e a comparação leva 1 minuto. Se a nota de liquidação diz um número muito diferente do que calculaste, isso é um sinal para investigar, não para ignorar. Existem 2 desfechos possíveis da liquidação. Se há reembolso, a autoridade tributária devolve o imposto que paga mais, por transferência para o teu IBAN, normalmente a dia 31 de agosto. E muitas vezes bastante antes. Confirma no portal que o teu IBAN está atualizado, porque um IBAN errado é uma causa número 1 de reembolso atrasados. Se há imposto a pagar, tens até dia 31 de agosto por referência multibanco, MBWay ou débito direto. E aqui a regra é simples. Falhar o prazo de pagamento dá origem a juros de demora. Mesmo que a declaração seja perfeita, pagar à tarde tem custos. E de onde vêm os dados que a autoridade tributária usa para encontrar divergências? Cada vez mais, a troca de automática de informação. O que ocorre? A autoridade tributária recebe dados sobre contas, rendimentos e novidade, criptoativos. Quem já reporta? As instituições financeiras, ao abrigo do CRS, que já conhecíamos, e agora as exchanges, ao abrigo da DAC-8 na União Europeia e do CARF a nível internacional. Em Portugal, este regime foi transposto pela Lei 26 de 2026 e os primeiros reportes de criptoativos são esperados em 2027, relativos à atividade de 2026. Ou seja, o ano que estamos agora, 2026, é o primeiro ano cuja atividade cripto vai ser reportada automaticamente à autoridade tributária. O que fazer com esta informação? Uma coisa só. Garantir que o que declaras está alinhado com o que é reportado. A era em que a cripto era invisível para a autoridade tributária está a terminar, de forma muito concreta e com uma data verdadeiramente marcada. Vamos agora aos cenários práticos e começamos pelo mais tranquilo. Entrega até dia 30 de junho. A nota da apresentação. Seguir a ordem lógica do conteúdo. Percurso. Primeiro, nota de liquidação, depois. Então o que acontece à tua declaração depois de a submeteres? Ela passa por estados e podes acompanhar estes estados no portal das finanças. Estado 1, recebida. A declaração entrou no sistema da autoridade tributária. É a confirmação de que a entrega aconteceu. Estado 2, certa. A declaração passou a validação central sem incoerências. Este é o estado que tu queres ver. Estado 3, liquidada. O imposto foi apurado a pagar ou a reembolsar. Segue-se a emissão da nota de liquidação. E depois há o estado que ninguém quer ver, com erros. A declaração fica pendente até corrigires e voltares a submeter. E atenção, uma declaração com erros centrais não está entregue para efeitos práticos. Fica parada à espera de ti. Vamos comparar os 2 desfechos da validação. Declaração certa. Não tem coerências entre anexos. Segue automaticamente para a liquidação. E não tens de fazer nada, apenas aguardar. Declaração com erros centrais. Há anexos incoerentes ou campos obrigatórios em falta. A declaração fica pendente e tens de corrigir e voltar a submeter, independentemente do prazo. Nos criptoativos, os erros centrais são mais comuns que vemos. São coisas como valores de realização e aquisições trocados, quadros do anexo G preenchidos mas sem identificação completa ou incoerências entre o anexo G e o anexo J quando há contas no estrangeiro. São erros de preenchimento, não de substância, mas bloqueiam a declaração na mesma.
E agora, um mecanismo que cada vez mais investidores vão reconhecer: as divergências. Depois da liquidação, a autoridade tributária compara o que declaraste com o que terceiros reportam sobre ti. Bancos, empregadores e cada vez mais plataformas de investimento. Se houver diferenças, recebes uma notificação de divergência. O que fazer? Consultas o separador de divergências no portal das finanças e tens duas vias de corrigir. Se a AT tem razão ou justificar, se tu é que tens a razão, consegues documentá-lo. O que não consegues fazer? Ignorar. Ignorar uma divergência leva a uma liquidação adicional feita pela autoridade tributária com os dados dela. E fica com esta leitura, que acho que é a forma certa de olhar para isto. Uma divergência não é uma multa, é um convite a corrigir antes que a autoridade tributária o faça por ti. Quem responde a tempo, na maioria dos casos, resolve sem qualquer penalização. Vamos acompanhar a Marta. A Marta declarou mais-valias cripto de curto prazo no anexo G, dentro do prazo. Passo 1, a entrega. Submeteu no dia 15 de maio. Declaração certa, sem erros centrais. Passo 2, a liquidação. A nota foi emitida em julho, com 28% sobre o ganho de curto prazo. Recordo que em Portugal as mais-valias de cripto detidas há menos de 365 dias são tributadas, em regra, a taxa de 28%, salvo opção pelo englobamento. Passo 3, o resultado. Sem divergências. Imposto pago até dia 31 de agosto. Fim da história. E é isto. Quando corre bem, o pós-entrega é verdadeiramente aborrecido. E é aborrecido que nós queremos. Que seja, a checklist da Marta para os próximos meses resume-se a 3 verificações: estado de declaração no portal, nota de liquidação quando sair e o pagamento do imposto devido dentro do prazo. 10 minutos de atenção total por parte dela e está tudo resolvido e orientado. Agora, e se a Marta descobrisse amanhã que se enganou em alguma coisa? E é para isso que serve o nosso próximo bloco. Este é para muita gente o bloco mais valioso da sessão de hoje. A tua segunda declaração, correções e alterações. Porque a realidade é esta: com portfólios espalhados por várias plataformas, enganarem-se é normal. O sistema fiscal português sabe disso e dá-te um mecanismo para corrigir. Chama-se declaração de substituição. Aqui temos 4 ideias para definir. Substituir. É uma nova declaração que toma o lugar da declaração que já tinhas entregue. Corrigir. Serve para erros, omissões ou esquecimentos, desde o valor trocado até uma exchange inteira que ficou de fora. Prevalecer. A última declaração válida é a que conta. A anterior deixa de produzir quaisquer efeitos. Portanto, não vais só preencher aquele anexo, vais preencher toda a declaração. E abranger. Qualquer anexo. Anexo G, G1, J ou anexo B. Ou seja, cobre todo o universo cripto, mais-valias tributáveis, mais-valias isentas, contas no estrangeiro, rendimentos pessoais e profissionais. Uma nota prática de preenchimento que poupa vários dissabores. A declaração de substituição é uma declaração completa, não é um remendo. Tens de voltar a incluir tudo o que estava certo, mais a correção. Se entregaste só o anexo corrigido, vais apagar o resto e terás que submeter novamente. Primeiro caso. Ainda estás dentro do prazo de entrega, ou seja, antes de 30 de junho. Aqui é simples, podes substituir livremente quantas vezes precisares. A nova declaração irá sempre anular a anterior de forma automática e não há qualquer penalização. Zero coima. Enquanto o prazo está aberto, corrigir é trivial. Este ano, esse comboio já passou. Mas guardem a regra para o próximo ano. Se descobrires um erro em maio ou junho, corriges no próprio dia e assumes que o erro morre ali. Agora sim, substituir fora do prazo a teu favor. Isto sim é o erro relevante para a data de hoje. O prazo fechou e descobres um erro. Primeira hipótese, o erro é a teu favor, ou seja, a correção reduz o imposto a pagar ou aumenta o reembolso que irás receber. Exemplo clássico no mundo cripto: esqueceste de aplicar uma isenção dos 365 dias e declaraste como tributável um ganho que seria isento, ou não reportaste menos-valias que podiam compensar ganhos. Que prazo tens? Dentro dos 120 dias da reclamação graciosa ou, em caso de erro comprovado, até um ano após o prazo. Qual o efeito? Reembolso adicional do imposto paga mais. E a coima? Nenhuma, porque estás a corrigir a teu favor. O Estado não foi prejudicado. Se pagaste imposto a mais, a conclusão prática é que o dinheiro não está perdido. Tens meses para recuperar, mas tens de ser tu a agir. A autoridade tributária não vai bater à porta para devolver dinheiro que declaraste a mais. A segunda hipótese é mais delicada. Significa substituir fora do prazo com imposto a mais. Ou seja, quando a correção aumenta o valor devido. Isto ocorre quando omitiste mais-valias tributáveis ou uma conta no exchange estrangeira que ficou fora do Nexo J. 4 regras de ouro a considerar aqui. Primeiro, regulariza antes que seja detectado o erro. O tempo joga sempre contra ti. Em segundo lugar, se a correção for espontânea, antes de qualquer notificação por parte da autoridade tributária, a coima é reduziva. A iniciativa própria vale muito dinheiro, literalmente. Em terceiro lugar, pode aplicar-se juros compensatórios sobre o imposto em falta, contados desde o fim do prazo. E por fim,
E assim de tudo, regularizar cedo custa sempre menos do que ser apanhado. Sempre. Não há exceção a esta regra. Para arrumar as duas situações lado a lado, a teu favor, correção que reduz imposto ou aumenta o reembolso. Prazo de 120 dias de reclamação graciosa ou até um ano por erro comprovado. A favor do Estado, correção que aumenta o imposto a pagar, o imposto devido. Aqui podes e deves corrigir até ao fim do prazo da caducidade, que em regra são os 4 anos. E reparem na assimetria, que é intencional. Para recuperar dinheiro a teu favor, a janela é muito curta. Para regularizares uma dívida ao Estado, a janela é longa. Por isso é que a atenção nos primeiros meses após a entrega é tão importante. É quando ainda tens todas as opções em cima da mesa. E a fase do slide resume o espírito. Quanto mais cedo corrigires uma omissão a favor do Estado, menor é a coima. Um caso concreto para fixar isto tudo. O Rui vendeu cripto que tinha há mais de 365 dias, mas declarou tudo no anexo G, como tributável. O erro. Um ganho isento tratado como tributável. Resultado. Imposto paga mais. Este é provavelmente o erro mais comum que vemos em declarações cripto feitas à mão. Porque existe saber a data de aquisição de cada unidade vendida com o método FIFO, através de vendas e transferências entre wallets. À mão, isto é difícil. A correção, declaração de substituição, movendo o ganho do anexo G para o anexo G1, que é onde se declaram os ganhos isentos. Porque, atenção, isento não significa que não se declara, declara-se na mesma, mas no anexo certo, que é o anexo G1, não havendo pagamento de imposto. O resultado, com uma correção feita dentro de 120 dias, o imposto paga mais terá de ser reembolsado sem qualquer coima. O Rui recuperou o dinheiro porque olhou para a nota de liquidação, estranhou o valor e investigou. E é exatamente o comportamento que vos pedi há bocado. Mudamos agora de cenário. Não entregaste a dia 30 de junho e, como estamos em julho, sei que isto toca diretamente a algumas pessoas nesta sessão, a mensagem deste bloco é de ação, não de pânico. Tudo depende de uma pergunta. A AT já te contactou ou não? Situação 1. Não notificado. Entregas por tua iniciativa antes de qualquer ação da autoridade tributária. Neste caso, a coima é reduzida de forma significativa. Situação 2. Notificado. Entregas depois da autoridade tributária te contactar. A coima deixa de ter uma redução plena e passa a ter prazos apertados, indicados na própria notificação. A fronteira entre estas duas situações não és tu que a controlas, é a autoridade tributária que decide quando envia a notificação. Por isso, se estás em falta, cada dia que passa é um dia em que a opção barata desaparece. Vamos aos números da regularização por iniciativa própria. Se o regularizas antes de um auto de notícia ou de um procedimento de inspeção, a coima é reduzida de forma escalonada e o escalão depende da rapidez. Nos primeiros 30 dias após o fim do prazo, a coima desce para 12,5% do mínimo legal. Passado esse período, sobe para 25% do mínimo. Ou seja, dentro do próprio mês de julho, o custo da regularização é o mais baixo que alguma vez vai ser. Para quem está nesta situação e nos está a ouvir, estamos a meio de julho. Estás dentro da janela dos 30 dias. Falamos no fim sobre como a Finbooks te pode ajudar a preparar tudo em poucos dias. E se esperares demasiado, o cenário muda. A autoridade tributária já detectou a falta e notificou-te. A partir daqui, a coima deixa de ter a redução plena. Tens um prazo curto para regularizar, indicado na notificação. E agora a notificação agrava tudo o que se segue e abre caminho ao bloco seguinte desta apresentação. Se receberes uma notificação destas, o pior que podes fazer é deixá-la a marinar na tua caixa de correio. Lê os prazos e cumpre-os. E se precisares de construir o histórico das tuas transações rapidamente, é exatamente para isso que existem ferramentas como a nossa. Vamos pôr números nas consequências. Coima por falta de entrega da modelo 3, por negligência, vai de 150 a 3.750 euros. Em caso de dolo, ou seja, intenção, o valor duplica. Juros compensatórios, cerca de 4% por ano, calculados sobre o imposto em falta, desde o fim do prazo até à regularização. E uma distinção que gera muita confusão e que o slide destaca. A coima e os juros não são a mesma coisa. A coima pune a falta de entrega. Os juros compensam o Estado pelo imposto que ficou em falta. São distintos e podem somar-se. Podes pagar a coima e os juros ao mesmo tempo. Terceiro caso prático. Temos a Sofia. A Sofia percebeu em setembro que não entregou o IRS com as mais-valias cripto. O que fez? E bem, entregou por iniciativa própria antes de ser notificada uma regularização espontânea. Consequência, na coima, reduzida por ser espontânea, calculada sobre o mínimo legal. Consequência nos juros, pagou juros compensatórios sobre o imposto em falta, contados desde julho. A Sofia pagou mais do que a Marta, claro, mas pagou muitíssimo menos do que pagaria se tivesse esperado pela carta da autoridade tributária. E é essa comparação certa de se fazer. Quando o erro já aconteceu, a pergunta não é como é que eu volto ao zero. É qual é o caminho mais barato a partir daqui. E esse caminho é sempre a iniciativa própria, isto é, o mais cedo possível. E chegámos ao fundo da escada, não entregado todo. Este bloco não é para assustar ninguém.
é para que a decisão de regularizar seja tomada com informação completa sobre a alternativa. Se não entregas, a autoridade tributária não fica à espera para sempre. A certa altura, esta liquida por ti, com base na informação que já tenho. Isto chama-se uma liquidação oficiosa. E aqui está o problema. Quando a autoridade tributária calcula por ti, não considera a isenção dos 365 dias, porque não tem os teus dados de aquisição. Não deduz menos-valias, não deduz despesas. Resultado, o imposto apurado numa liquidação oficiosa tende a ser muito superior ao real. A autoridade tributária usa os números brutos que recebeu de terceiros e todos os mecanismos que jogavam a teu favor desaparecem porque só tu os podias documentar. Pensa nisto assim. Ao não entregares, abdicas do direito de contar a tua versão dos números. E a versão de quem vê as vendas, sem ver as compras nem os prazos de detenção, é sempre a pior posição possível para ti. Claro que tudo isto ainda soma essa coima, previsto no regime das infrações tributárias, de 150 a 3.750 euros por negligência, o dobro em caso de dolo. E atenção à palavra do slide, acresce. A coima acresce à liquidação oficiosa e ao pagamento de juros, como já vimos. Não é em alternativa, é em cima. E por falar em juros, no cenário de não entrega, eles vêm em duas camadas. Juros compensatórios sobre o imposto em falta, desde o fim do prazo de entrega, a cerca de 4% ao ano, e ainda juros de mora. Se depois não pagares a liquidação do prazo, incidem sobre o valor em dívida. E estes somam-se aos compensatórios. Ou seja, a dívida não vai ficar parada. Cresce em duas frentes, ao mesmo tempo, sem descanso. E se mesmo assim nada for pago, o processo segue em 4 passos. Em primeiro, o imposto liquidado e não pago torna-se dívida fiscal. Em segundo lugar, a dívida segue para a execução fiscal. Em terceiro, na execução, podem ser penhoradas tanto contas bancárias como salários ou bens. E por fim, o quarto passo, e a regra transversal. Regularizar fica mais caro a cada fase. O que em julho era uma coima reduzida, uns meses depois pode ser uma penhora de uma conta bancária. E há quem pense, isto tudo se assume que a autoridade tributária descobre, mas eles podem não descobrir nada. Então vamos falar de probabilidades, porque elas mudaram. A troca automática de dados criptoativos está a chegar. Com a DACate e a CARF, as exchanges passam a reportar diretamente às autoridades tributárias. Os primeiros reportes são esperados em 2027 sobre a atividade que vocês efetuaram em 2026. Tradução prática, não declarar deixa de passar despercebido. O modelo mental de há 5 anos, em que a cripto vivia fora do radar, está a expirar e já tem uma data de validade marcada. E quem tem anos anteriores por regularizar deve fazer essas contas agora mesmo, enquanto a iniciativa ainda é do próprio contribuinte. Uma última fronteira que é necessário conhecer, a regra geral, a falta de entrega é uma contraordenação, punida com coima. Estamos no campo administrativo, já não é fiscal. A exceção grave, quando há intenção de ocultar e uma vantagem ilegítima acima dos 15.000 euros, pode constituir um crime de fraude fiscal. E aí as penas incluem multa e, em casos graves, até mesmo pena de prisão. Sublinho esta nota do slide. Valores e limites indicativos. Cada caso depende da situação concreta e da legislação que se encontra em vigor. Não individuais. Não estou aqui para fazer enquadramentos criminais ou analisar o vosso caso individual. O ponto é só este. A escala existe. E sobe até um patamar onde ninguém se quer enquadrar. Para situações complexas ou valores elevados, procurem sempre um aconselhamento profissional devidamente individualizado e cuidado, específico para a vossa situação. E este slide resume toda a ação de hoje até aqui, numa escala de 5 graus. Primeiro, a divergência. Corrige a declaração, segue um custo praticamente nulo. O segundo, uma coima reduzida. Entrega espontaneamente antes da notificação. O terceiro grau, uma coima agravada. Entregas após a notificação da autoridade tributária. O quarto grau, uma liquidação oficiosa com juros. Não entregaste e a autoridade tributária acabou por decidir por ti. E o quinto, execução fiscal ao crime. É um incumprimento prolongado ou uma fraude. E a leitura que vos peço que vos levem para casa. Em qualquer momento, o dural que estás hoje é o mais barato que alguma vez poderás estar. Descer é impossível e subir é automático e certo. A única jogada vencedora é agir no degrau atual. Muito bem, já conheço os riscos e as consequências. Vamos transformar isto num plano de ação. 4 perguntas, 4 respostas e vocês poderão encontrar a vossa aqui mesmo. Pergunta 1. Entregaste dentro do prazo? Se sim, verifica as divergências no portal das finanças nas próximas semanas e confirma a nota de liquidação quando esta sair. É a situação atual da Marta, como nós vimos. A segunda questão. Precisas de corrigir alguma coisa? Usa a declaração de substituição. Se a correção for a teu favor, tens 120 dias para o fazer, como o caso do Rui, que nós também vimos anteriormente. Em terceiro lugar, estás fora do prazo? Entrega antes de seres notificado. E lembra-te a janela dos 30 dias, que aqui está aberta neste momento.
É a situação da Sofia. Por fim, ainda não entregaste e não sabes por onde começar? Bem, regulariza já, de forma voluntária. Cada semana de espera só vai a crescer o valor a pagar. Além disso, temos 5 erros verdadeiramente comuns que vocês devem tentar evitar. E eu vou listá-los para ser mais fácil encontrar cada um deles e verificarem se efetuaram qualquer um destes ou não. Em primeiro lugar, assumir que sem imposto a pagar não é preciso declarar. Falso. Ganhos isentos declaram-se no anexo G1. Contas no estrangeiro declaram-se no anexo J. A obrigação declarativa existe, mesmo sem imposto. 2. Ignorar uma notificação de divergência. Já vimos, é transformar um aviso gratuito num problema caro. Terceiro, esquecer a isenção dos 365 dias e pagar a mais. O erro do Rui. Dinheiro vosso deixado em cima da mesa. Quarto, adiar a regularização e deixar a coima agravar-se. O tempo é literalmente dinheiro num processo tributário. Quinto, não guardar os registros das exchanges e wallets. Sem registros não conseguem provar aquisições, datas de detenção, nada. E as exchanges fecham, contas são encerradas. Por isso, exportem tudo. É gratuito e guardem. E em termos positivos, 3 práticas que resolvem quase tudo. Declara tudo, mesmo que seja isento, e guarda extratos, datas e valores. Corrige cedo, por iniciativa própria, e acompanha o estado da declaração no portal das finanças. Não esperes que as notificações venham ter contigo. E automatiza. Usa ferramentas que organizem tudo por ti e apurem os anexos e o que preencher. Porque a maior parte dos erros de que falamos hoje não nascem de má vontade, nascem de cálculos e dados dispersos e de situações que têm que ser efetuadas de forma complexa, mas são manuais. O que me leva, sem grande surpresa, ao último bloco. Como é que a Finbooks vos pode ajudar? A Finbooks funciona em 3 passos simples. Primeiro, conectar. Ligar as tuas fontes cripto e em breve também Tradify via API ou por importação de fecheiros CSV e HTML, mais de 200 integrações. Segundo, calcular FIFO, o método FIFO, de forma automática. Períodos de extensão controlados ao dia, conversão para euros segundo as taxas do Banco de Portugal e classificação correta de cada operação. Isento ou tributável, curto ou longo prazo, tudo identificado. Em terceiro, declarar os anexos G, G1, J, B. Saem prontos com certificados incluídos. Aquilo que à mão são dias de trabalho, passa a ser minutos de resolução. E reparem como isto responde diretamente aos 3 cenários de hoje. Se ainda não entregaste, é a forma mais rápida de reconstruir o teu histórico e regularizar dentro da janela boa. Se precisas de uma declaração de substituição, recalculas tudo com rigor, em vez de remendares às cegas. E se já entregaste, tens a base de comparação para validar a nota de liquidação e responder a qualquer divergência com documentação na mão. Uma nota honesta, como sempre. A plataforma organiza a informação e prepara os apuramentos. Mas a declaração é sempre tua e a decisão final também. O que garantimos é que decides com números certos à tua frente. Se querem experimentar, o primeiro passo é criar uma conta gratuita. Tem o QR Code no ecrã ou o link direto app.finbooks.com/signup. E já agora subscrevam o nosso canal, porque vamos continuar a fazer sessões destas ao longo do ano, incluindo sobre a componente de investimentos tradicionais que está a chegar. Tu investes e nós tratamos da tua fiscalidade. Muito obrigada pela vossa atenção.